Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí. Que prazer imenso estar com vocês na nossa terceira aula de português. Hoje, aula importante, põe importante nisso, viu? Põe importante nisso, que a aula de hoje traz questõezinhas de prova e questões que tem pegadinha. Hoje é o dia de estudar. Beleza? Hoje é o dia que você precisa estudar, tá? Hoje não é ontem e não é amanhã. Hoje é hoje. A palavra que eu quero deixar para você hoje não é outra senão esta: imparável, certo? Continue, permaneça até que você se torne um imparável, beleza? Você é um imparável, amigo. Permaneça firme no processo, não deixe que ninguém ou nada te diga o contrário, beleza? A aprovação, ela é igual fila de banco. Você não pode sair do lugar, senão você perde a sua vez, beleza? Então não sai da fila, permaneça na fila. Sem mais delongas, na semana passada nós começamos a falar, semana passada não, né? Na aula passada, né? Você estava assistindo e você viu que nós falamos de sintaxe. Começamos a falar de sujeito, falamos de predicado, nós falamos também os tipos de sujeito, né? E aí, agora nós vamos terminar os tipos de sujeito. É a parte 2, tá bom? Agora nós terminamos a aula parte 1, falando sobre o sujeito oculto. Então, nós já terminamos. Esse conteúdo aqui é um conteúdo vencido, tá? Conteúdo vencido que você tem que estudar e que você precisa revisar. Então, conteúdo vencido. Porque agora nós vamos para um novo tipo de sujeito, tá? Rapidamente, vamos lembrar quais os sujeitos que existem, tá? Quais os sujeitos que existem. Vou colocar aqui, ó, sujeitos que existem. Deixa eu apagar aqui e vamos lá. Ó, primeiro a gente viu o sujeito simples, certo? Depois a gente viu o sujeito composto. Depois a gente viu o sujeito oculto. Agora nós vamos ver outros tipos de sujeitos. Isso aqui foi na parte 1. Agora nós vamos para a parte 2, beleza? Ok? Deixa eu puxar para cá. Para cá eu acho que é melhor, né? Então foi esses sujeitos aí. Vamos lá? Então, ó, agora nós vamos ver sobre o sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? Muita atenção ao nome dele, indeterminado. Eu não posso confundir o sujeito indeterminado com o sujeito oculto. Nós vamos diferenciar os dois. Mas primeiro vamos ver o conceito de sujeito oculto aqui no nosso slide. Ó, aliás, conceito de sujeito indeterminado. Diz o quê? Esse tipo de sujeito se assemelha ao oculto. Só que, apesar de o verbo indicar que houve uma ação praticada por alguém, a identidade do sujeito é indeterminada. Então, a ideia, na verdade, aqui, é que o sujeito, ele de fato é indeterminado. Por quê? Porque a identidade dele não é revelada, certo? Eu não sei qual que é a identidade desse sujeito. Deixa eu grifar isso aqui para ficar mais fácil para você. Eu não sei qual que é a identidade dele. Vamos pegar aqui, ó, algumas maneiras e algumas diferenciações do sujeito oculto para o sujeito indeterminado. Vou voltar, ó. No sujeito oculto, voltamos o slide um pouquinho. No sujeito oculto, amigos, eu sei a identidade do sujeito, eu sei a identidade dele. Olha só, olha essa frase aqui. Não consigo deixar as responsabilidades de lado, ok? Não consigo deixar. Ó, ele não consegue. Não consigo deixar. Tá aqui, perfeito. Observa qual que é a pergunta que eu faço mesmo para o sujeito? Quem é que, não é isso? Quem é que não consegue deixar? Perceba que na conjugação verbal só pode ser quem? O eu. Caberia eu colocar aqui, ó, ele não consigo deixar? Não cabe. Caberia eu colocar o ela? Ela não consigo deixar. Cabe eu colocar aqui o nós? Nós não consigo deixar. Também não cabe.
Então, a ideia aqui é que só o oculto, eu sei a identidade do sujeito. Só pode ser quem? Só pode ser o eu. Não pode ser ninguém além do eu. Beleza? Quando eu vou para o sujeito indeterminado, eu não consigo saber a identidade dele. Por que eu não consigo saber? 3 motivos. Por não, ele é indeterminado então, porque eu não sei a identidade, por requerer ou torná-lo desconhecido, ou seja, essa identidade é desconhecida, ou porque é genérico demais, a generalização. Então, nós vamos ver como que esse sujeito pode se tornar indeterminado, beleza? Então, vamos lá. Ó, quando eu coloco para você que ele é indeterminado, geralmente o sujeito indeterminado, o verbo que vai estar na frase é um verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito. Então, vamos lá. Vamos pegar essa primeira frase aqui, ó. Criticaram-nos na reunião de ontem. Vamos pensar igual a gente estava pensando das outras maneiras. Ó, nas outras aulas. A pergunta que eu faço para o verbo sempre será: quem é que? Certo? Quem é que? E eu vou colocar meu verbo. Então, quem é que criticaram? Certo? Quem é que nos criticaram aí? Certo? Ó, observa que esse criticaram, o verbo está na terceira pessoa, olha aqui, terceira pessoa do plural, e esse criticaram pode ser tanto eles criticaram, ou pode ser elas criticaram-nos na reunião de ontem. Perceba o seguinte, esse elas aqui, ele torna a minha identidade imprecisa. Então, não tem aqui identidade. Beleza? Ah, PH, mas eu sei que pode ser o ele ou ela. Tá, mas a identidade dele é quem? Quem é essa pessoa? Ou é ele ou é ela. Tá vendo que eu não sei? Eu tenho opções para escolher. Quando eu estou lá no sujeito oculto, eu não tenho opções para eu escolher. Certo? Eu não tenho, pode ser isso, pode ser aquilo lá no sujeito oculto. Só tenho 2 opções aqui no sujeito indeterminado. Portanto, o sujeito indeterminado, geralmente eu tenho o quê? 2 opções de escolha. Aí, olha a oração de baixo. Normalmente, falam pelas costas por não ser mais, aliás, por ser mais conveniente. Vamos analisar essa frase aí, ó. Qual sempre achando primeiro o verbo, certo? Quem que é o verbo dessa oração? Falam, não é isso? Geralmente ou normalmente falam. Qual que é a pergunta que eu faço? Jogo aqui em cima na pergunta. Quem é que falam? Observem novamente. Eu tenho 2 opções. Ou é eles que falam, ou elas que falam. Normalmente, eles falam por ser mais pelas costas, por ser mais convincente, ou, normalmente, elas falam pelas costas por ser mais convincente. Observa novamente, eu não consigo determinar esse sujeito. Eu não sei qual opção que deve ser, beleza? Ó, olha a última frase que está aqui, vou colocar em uma nova cor. Esconderam minha bolsa. Joga na pergunta para achar o sujeito lá em cima, tá? Lá em cima. Ó, quem é que esconderam? Esconderam não é o meu verbo? Quem é que esconderam? Ninguém menos, ninguém mais do que, ó, eles ou elas. Beleza? Eles esconderam a minha bolsa ou elas esconderam a minha bolsa. Observem que nas 3 frases o sujeito não pode ser determinado. Então vamos lá. Quando o sujeito será indeterminado? Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, certo? Então vou até grifar isso porque é extremamente importante, ó. Verbo na terceira pessoa do plural, ok? Isso é extremamente importante, questão de concurso, ok, queridos? Então revisa isso aí, porque isso é extremamente importante. Nós vamos para uma próxima opção de sujeito indeterminado, ok? Então bora lá, continuando a nossa ideia aqui. O próximo, ó,
é a questão do verbo na terceira pessoa do singular, mais uma partícula de indeterminação do sujeito. Então, preste atenção, porque essa parte aqui é extremamente importante. Então, uma das opções para o sujeito ser indeterminado, eu quero ir bem devagar. Se você quiser, volta e assiste de novo, ok? Então, resumindo, sujeito indeterminado, primeira opção para ele ser indeterminado, quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Perfeito. Segunda opção para ele ser indeterminado. Olha só, preste atenção. Eu vou ter um verbo e esse verbo vai estar na terceira pessoa do singular, mas junto a ele eu terei uma partícula de indeterminação do sujeito. Que partícula é essa? É a partícula se. Esse se vai dar ideia de generalização, vai dar ideia de geral e não de individual. Vamos ver como isso se aplica na realidade, ok? Vamos lá, comigo, com muita atenção, porque isso daqui é questão de prova. Só se é feliz neste lugar por causa de vocês. Observe, o caminho é sempre o mesmo. Achar quem é o meu verbo e depois achar o sujeito. Então, qual que é o verbo desta primeira frase? Só se é feliz neste lugar por causa de vocês. O verbo não é outro senão quem? O é. Esse é aqui é o verbo ser, ok? Este é o verbo ser. Observe o seguinte, que perto desse eu vou falar mais sobre o verbo que ele é um verbo de ligação um pouco mais para frente. O ele está próximo de quem? Ele está próximo de um se. Vou colocar aqui o meu marca-texto, e vou colocar de outra cor para que todo mundo consiga ver, eu tenho o se aqui. Esse se que está aí, eu digo que ele é uma partícula, de indeterminação do meu sujeito. Ou seja, ele torna o meu sujeito indeterminado porque ele está generalizando. Qualquer pessoa é feliz neste lugar por causa de vocês. Porque vocês estão aqui, qualquer pessoa pode ser feliz. Percebam que dá uma ideia de geral, de qualquer, de indefinição. Quem é feliz aqui? Qualquer pessoa. Observem, beleza? E eu tenho ao lado um verbo, que este verbo não é um verbo propriamente dito impessoal, mas é um verbo que está ao lado de uma partícula de indeterminação do sujeito, indicando generalização, ok? Olha o de baixo. Vive-se bem quando há paz e segurança. Observa o seguinte, eu tenho o verbo vives, ok? E eu tenho aqui também a partícula, de indeterminação do sujeito. Beleza? Deixa eu grifar aqui, a partícula de indeterminação do sujeito. Essa partícula de indeterminação do sujeito torna esse sujeito indeterminado. Por quê? Ele está generalizando. E lembra, é fácil de encontrar. Quem é que vive-se? Gente, observa que ou é ele ou é ela que vive bem quando há paz e segurança. Observa o seguinte, gente. Mesmo tendo o sujeito mesmo tendo o verbo com a partícula de indeterminação, eu vou ter um sujeito indeterminado. Não é que a oração não tem sujeito, tem sujeito. Só que eu não consigo descobrir a identidade desse sujeito. Olha aqui de novo. Trata. O verbo tratar. Tratava-se. De novo eu tenho uma partícula ou um índice de indeterminação do sujeito, que esse é o outro nome, e aqui novamente pode ser ele ou pode ser ela. Gente, lembrem-se, o nome deve ser levado em consideração. O nome é sujeito indeterminado.
Se ele é indeterminado, é porque eu não consigo descobrir qual é a identidade desse sujeito, beleza? Então preste atenção, preste atenção. Se for preciso, volta um pouquinho, pega o material, pega a gramática, faz exercício para encontrar sujeito indeterminado, beleza? Ok? Respira fundo, vamos prosseguir, vamos prosseguir. Uma outra maneira de eu fazer de eu encontrar a sintaxe da minha oração, de eu organizar a minha oração, é fazer uma oração sem sujeito. Então, observa, nós acabamos de ver o sujeito indeterminado, duas opções, certo? Então, agora nós vamos ver a oração sem o sujeito. O que é uma oração sem sujeito? Tem um detalhe nessa oração que não tem sujeito. Simples. Nessa oração sem sujeito, eu preciso de um verbo impessoal. Ou seja, esse verbo impessoal, ele não apresenta sujeito. Mas que tipo de verbo é esse? Ou quais são os verbos que não precisam de sujeito? Você vai lembrar que esses verbos geralmente estarão na terceira pessoa do singular. Mas eu vou te mostrar alguns desses verbos. Então, lembra sempre do conceito. O conceito é a base de tudo. O que é uma oração sem sujeito? É uma oração que contém um verbo impessoal. Vamos ver o que são verbos impessoais. De todos os verbos impessoais, eu anotei isso aqui, muita atenção ao verbo haver, ok? Verbo haver é extremamente importante. Por que o verbo haver é extremamente importante? Porque ele é, se duvidar, senhores, o que mais cai em provas, ok? O que mais vai cair em prova? Ele não vai cair em provas, ele vai despencar. E aí, a prova vai pedir de você, assim, mais do que atenção. Você vai ter, assim, você precisa ser altamente concentrado aqui para não errar. Por quê? Aqui é que está a grande pegadinha. As provas vão colocar respostas que induzem o aluno a esquecer do haver, que a maioria dos alunos vão marcar, e uma resposta que vai estar mais para o final das alternativas, contendo o verbo haver. E é isso que a gente vai ver agora, ok? Então vamos lá. Quando que o verbo haver vai ser impessoal? Vou anotar aqui. Verbo haver impessoal. Deixa eu colocar aqui que o verbo haver é impessoal. Quando isso vai acontecer? Quando o verbo haver estiver no sentido de existir, certo? Verbo haver no sentido de existir quer dizer que ele é impessoal. Outra coisa, verbo haver no sentido de tempo decorrido, tempo que passou ou tempo que está passando, ele é também impessoal, ok? Então, olha só, havia poucas pessoas aqui. Olha esse verbo haver aqui. Se esse verbo haver não tem o sentido de existiam, certo? Observa o seguinte, quando o verbo haver ele for impessoal, você vai lembrar e você vai anotar esse pequeno bizu aí. Presta atenção, pequena dica do PH. Quando o verbo haver estiver sem sujeito, quando ele for impessoal, indicando existência ou indicando tempo decorrido, ele não será, lembra disso, não será pluralizado, amigo. Ele não pode ir para o plural. Então, aqui eu não posso escrever haviam, não posso. Haveriam, não posso. Houveram, não posso, ok? Havia poucas pessoas ali. PH, e o verbo existir? O verbo existir pode ser pluralizado. O verbo existir não é impessoal, ok? Beleza? Outra coisa, quando o verbo haver estiver no sentido de ocorrência, ocorreu alguma coisa, houve duas confusões ali. Observa novamente, eu posso pluralizar? Também não. Então, eu não posso escrever houveram. Não posso escrever haviam. Beleza? Abandonei o cigarro há 3 anos. Esse A aqui é o A de faz.
Beleza? Então, eu não posso pluralizar. Não posso colocar fazem 3 meses, ok? Então, o verbo haver será impessoal e, portanto, todas essas orações aqui que tem verbo impessoal possuem o quê? São o quê? São classificadas como orações sem o quê? Sem o meu sujeito, ok? Beleza? Então, muita atenção quanto à oração sem sujeito, beleza? Ó, outra questãozinha. A oração será sem sujeito quando o verbo ir se unir ao verbo para, indicando o tempo decorrido. O tempo decorrido sempre vai aparecer aqui. Então, ó, vai para 2 anos que ela está na França. Ó, eu tenho o verbo vai, que é o verbo ir, e eu tenho a preposição para. Ó, vai em 5 anos desde a última vez que nos falamos. Ó, o verbo vai, e essa preposição aqui também equivale. Então, isso aqui, o em, também é uma preposição. Então, verbo haver, no sentido de existir, não pode ter sujeito, oração sem sujeito. Verbo ir mais a preposição para ou em, indicando tempo decorrido. Também são orações, anota aí, sem sujeito. Ok? Oração sem sujeito. Outra coisa, o verbo passar mais a preposição de, também indicando tempo decorrido. Já passava das 2 horas da manhã. Eu não posso escrever já passavam das 2 da manhã quando eu estava esperando ele, quando ele chegou. Você fala assim na informalidade. Na gramática, lá no concurso, já passava e não já passavam. Por que as pessoas confundem? Porque elas leem esse 2 aqui e elas acham que está indicando a quantidade e tal, e, portanto, esse 2 tem que concordar aqui com o verbo. Não tem, não. Não tem, não. O verbo também não tem que concordar com esse 2 aqui também, não. Ok? Eu tenho que olhar o sentido desse verbo. Outra coisa, o verbo basta e o verbo chegar, mais a preposição de, indicando imperativo. Ó, basta de tolice. Basta de preguiça. Eu não posso chegar para você, te dar um cutucão e falar assim, ó, bastam de preguiça. Bastam. Não existe bastam. Por quê? Eu estou indicando suficiência. Eu estou indicando totalidade. Não posso. Esse basta precisa estar no singular, ok? Não pode ir para o plural. Todas essas orações aqui serão orações, novamente, sem sujeito. Beleza, senhores? Oração sem sujeito. Isso aqui é importante, porque a prova vai cobrar. Isso daqui merece atenção, merece revisão demais da conta, ok? Continuando. Eu tenho ainda um último tipo de sujeito. Qual que é esse último tipo de sujeito? É o que nós chamamos de sujeito oracional. Esse sujeito oracional aqui, olha o nome dele, sujeito oracional. Oracional vem de onde? De oração, certo? Vem de oração. Então, o que é o sujeito oracional? É aquele sujeito que, na verdade, ele é formado por uma oração. Uma oração inteira vai ser o sujeito. O verbo do sujeito oracional, ó, sempre na terceira pessoa do singular. A vida toda na terceira pessoa do singular. Ó, quem semeia vento, colhe tempestade. Pergunta pro verbo. Gente, a pergunta sempre será a mesma. Ó, quem é que? Quem é que colhe tempestade? Simples. Quem semeia vento. Isso aqui é um sujeito. Eu chamo isso de sujeito oracional. Ó, não é saudável, embora seja delicioso, comer frituras. Comer, certo? Comer frituras todos os dias. O que é... quem que é, na verdade, o sujeito
dos verbos que estão aqui, ó, não é. O que não é saudável? Ou quem é que não é saudável? Essa é a pergunta, não é isso? Comer frituras todos os dias. Aqui eu tenho novamente o meu sujeito. Vou só apagar isso aqui para não ficar feio para você. Um sujeito oracional. Beleza? Sujeito oracional. Ó, viu-se que ela tem grande potencial para a música. Quem é que viu? Essa é a pergunta correta? Ou a pergunta correta é aqui, ó, no tem. O que é ou quem é que ela tem? Grande potencial para a música. Beleza? Ok? Então, o sujeito aqui pode ser também o ela, né? E o sujeito do viu seria um sujeito indeterminado. Ok? Beleza. Então, o que nós vimos nessa segunda parte? O restante dos sujeitos. Então, nós vimos o sujeito oculto na última aula. Hoje, nós finalizamos o sujeito indeterminado. Finalizamos o sujeito, a oração sem sujeito e, por fim, o sujeito oracional. Beleza? Na próxima aula, nós vamos começar um novo conteúdo também dentro de sintática. Então, não perca a próxima aula, estude o conteúdo desta aula, revisa. Lembrando que a qualquer momento você pode me chamar no meu Instagram, ProfesPH, e tirar a sua dúvida, ok? Lá tem muita dica para você, ok? Um beijo e um abraço para você. Até a nossa próxima aula. Beijos, beijos, beijos. Imparável. Seja um imparável. Te vejo no fim e durante a nossa jornada. Beleza? Abraços, senhores.